Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Hoje vamos para a nossa primeira live sobre plenitude de defesa no Tribunal do Júri. Esse projeto de 5 lives que eu e o professor Denis Sampaio estamos preparando para vocês, falando sobre o Tribunal do Júri, falando sobre aspectos teóricos, aspectos práticos do Tribunal do Júri, para tentar dar um pouco mais do arcabouço para vocês entenderem como é que funciona esse rito que é tão especial e tão diferenciado. O professor Denis já entrou aqui, eu já vou convidá-lo para participar da nossa live. E a gente vai aqui, então, primeiro explicar esse projeto e depois a gente vai conversar com vocês um pouco mais hoje sobre plenitude de defesa e nas próximas lives sobre outros assuntos também super importantes relacionados ao Tribunal do Júri. A ideia é que todos vocês possam sair daqui hoje com uma base sobre o Tribunal do Júri, entendendo esse rito tão especial, entendendo efetivamente, né, o Tribunal do Júri. Então, vamos lá. Defesa contra júri. Já está aqui o professor Denis. Oi, tudo bom, Denis? Prazer grande conversar com você hoje. Sempre um grande prazer estar contigo e com as defensoras. É um projeto que deu certo, né, Denis? Eu fico muito feliz que a gente esteja evoluindo na distribuição de conhecimento, porque um dos pilares desse Instagram é justamente poder viabilizar conhecimento e conhecimento gratuito também para quem não tem condições de buscar cursos, de buscar uma profissionalização, mas quer entender um pouco mais, ou pelo menos criar uma base nesses conteúdos que são tão importantes para concurso público, mas não só para concurso público, mas também na preparação profissional dessas pessoas que estão buscando aí o direito como uma forma efetivamente de se estabelecer, né? O professor Denis, a gente se conheceu, eu vou fazer aqui uma breve introdução, depois eu vou passar a palavra para ele, mas a gente se conheceu virtualmente inicialmente. Eu me recordo que um dia eu estava fazendo minha aula de yoga e eu recebi uma mensagem de um número desconhecido, prefixo 21, né? Era o professor Denis me convidando para escrever um artigo para um manual que ele estava escrevendo do Tribunal do Júri, que inclusive é esse aqui, ó, Manual do Tribunal do Júri, né? E ele estava escrevendo uma série de artigos e convidou pessoas incríveis para escrever, né? Alexandre Moraes da Rosa, Alfredo Maia, Daniel Avelar, Diogo Malan, Eliette Jardim, uma grande expoente do Tribunal do Júri também, das antigas, né? Franklin Roger, Lara Telly, Jacinto Coutinho, Janaína Matida, professor Juarez Tavares. Um livro incrível, realmente. Foi o primeiro projeto que a gente engajou junto. E depois disso, né, Denis, não paramos mais. Foi o podcast, o Plenitude, o podcast do Tribunal do Júri, que a gente edita semanalmente, falando sobre temas relevantes sobre o Tribunal do Júri, debatendo questões atuais. E agora a gente se propôs, então, a trazer essa série de 5 lives sobre os temas centrais relacionados ao Tribunal do Júri. E bem básico mesmo, para quem está querendo entender mesmo o que é o Tribunal do Júri, o que é plenitude de defesa, né? O que é soberania dos veredictos, o que é o sistema da íntima convicção. Porque a gente ouve falar sobre essas coisas, a gente vê na Constituição Federal e a gente não sabe o que é. Então, a gente se propôs a iniciar esse projeto juntos, né, Denis? Se apresenta também para quem não te conhece, quem está aqui pelo nosso Instagram das Defensoras, quem ainda não me conhece, então, eu sou Maiara, sou defensora pública do Distrito Federal e professora de processo penal e colega do Denis nas defensorias, né, Denis? Te apresenta aí também para o nosso público. Olá a todos e todas que estão aqui. Meu nome é Denis Sampaio, sou defensor público no Rio de Janeiro aqui há mais de 20 anos, professor de processo penal, mestre e doutor também em ciências criminais e um entusiasta aí dessa ampliação de conhecimento que vocês estão realizando. Conheci virtualmente as defensoras e conheci a Maiara. Na verdade, nos conhecemos tão somente virtualmente, né, Maiara? Não, na verdade você não sabe, Denis, mas eu te conheço. Eu assisti sua palestra no primeiro congresso de defensores do júri, em que você apresentou a sua tese sobre as reversões de decisões no Tribunal do Júri que acabam prejudicando extremamente a defesa, né? Então eu estava lá sentadinha, você só não falou comigo. Ah, legal. Não sabia. Pois é. Bom, e aí eu li um artigo seu sobre indúbio pro societate, a crítica quanto ao indúbio pro societate, e estava buscando aí um grupo, primeiro, metade que nós tínhamos sobre expoentes do Tribunal do Júri do sexo masculino e metade do sexo feminino, para que tivéssemos ali uma paridade de gênero.
e cheguei ao seu nome através dessa leitura e automaticamente convidei, foi aceito também o convite e, portanto, seguimos aí nessa toada, né? Nós e grandes amigos aí estamos quase não, semanalmente conversando no Plenitude, debatendo questões interessantíssimas sobre o Tribunal do Júri e cada vez mais torno fã de vocês, as defensoras, você em relação ao processo penal, ao Tribunal do Júri. Estamos aí. E esse projeto eu acho que está bem bacana, Mayara, nós vamos debater questões interessantes sobre o Tribunal do Júri. Na verdade, o nosso objetivo é criarmos ali um alicerce para o melhor conhecimento teórico e, possivelmente, prático sobre o Tribunal do Júri, né? E para que nós alcancemos esse objetivo, nada melhor que debater os princípios atinentes ao Tribunal do Júri, os princípios que estão ali em âmbito constitucional sobre o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é a minha vida profissional, atuo no Tribunal do Júri há mais de 20 anos, também sei, a sua vida profissional na Defensoria Pública. Eu acho que essa ligação aí entre defensores e defensoras, com esse foco único que diz respeito ao Tribunal do Júri, eu acho que chegará a um sucesso pleno nesse nosso projeto novo aí. Chegará à plenitude, né? E olha só que interessante, a gente vai comentar nessa sequência de lives, basicamente, o dispositivo constitucional. Né? A nossa ideia é fazer lives não tão extensas aqui, mas que a gente possa tentar iluminar vocês em relação a esses conteúdos, mas que a gente vai passar basicamente pela Constituição. E veja, né, a gente tem o Código de Processo Penal com um rito todo especial, todo complexo, cheio de detalhes, e detalhes que eu só fui perceber, Denise, depois que eu tive a prática, né? Então, enquanto estudante de Direito, enquanto concurseira, eu tinha uma ideia do processo do Tribunal do Júri, mas só foi se concretizar realmente, no meu entendimento, como algo realmente muito claro, depois que eu comecei a aliar isso com a minha prática. E eu gosto muito de trazer nas minhas aulas exemplos da prática, porque eu acho que é a forma que a gente melhor fixa o conteúdo. Então, a ideia é a gente tentar contextualizar essa conversa com exemplos da prática, e a gente vai tentar fazer isso um pouquinho aqui hoje com vocês também. Tentar trazer a teoria, mas juntar com a prática para que vocês possam efetivamente ter eu costumo dizer que é um conteúdo, é uma análise holística do conteúdo, né? Que você ataca o conteúdo por todos os lados e aí não tem como ele não ficar gravado na sua cabeça. Você vai aprender mesmo. E isso, inclusive, foi acontecer comigo num dos meus primeiros plenários. Olha só, é um detalhe, Denis, mas que o concurseiro, às vezes, ele passa batido, o estudante de direito, ele passa batido. Olha só que detalhe. Um dispositivo, eu vou te dar um exemplo aqui, só para vocês entenderem como é importante essa volta que a gente tem que dar na prática. Lá no 478, a gente tem aquele dispositivo, e até hoje, profissionais do direito, colegas defensores, erram ainda o conteúdo desse dispositivo, que diz respeito à vedação da utilização do silêncio do acusado em seu prejuízo. E os colegas ainda acham que é como argumento de autoridade. Não, é um dispositivo diferente, é em prejuízo do acusado. E os profissionais na prática também erram isso. E um dos meus primeiros plenários deles, eu acho que eu estava muito afiada em concurso público, porque eu decorei direitinho essa parte. E eu falei do silêncio do acusado em plenário. E aí o promotor imediatamente me interpelou e falou assim, opa, doutora, a senhora não pode falar do silêncio do acusado. Eu falei assim, não posso falar em prejuízo dele, mas aqui eu estou explicando o silêncio dele. Quem não pode falar é o senhor. Aí ele rapidamente foi lá, procurou o Código de Processo Penal dele e viu que ele estava errado. Quando a gente traz esses exemplos práticos, fica mais fácil para lembrar. Por quê? Porque a gente contextualiza, né? A nossa ideia aqui é justamente isso. Você com seus 20 anos de prática, eu com meus 7 anos de prática aqui também no Tribunal do Júri, estou chegando lá, não vou te alcançar, você vai aposentar antes, mas vou tentar. Mas eu acho que a gente ajuda, né? A gente ajuda as pessoas a visualizarem melhor o processo do júri. Porque é tão diferente, né, Denis? A gente tem tanto filme, tanto desserviço para quem está estudando, que é importante a gente fazer isso e mostrar como é que acontece de verdade. Né? E nesse contexto, o caso do Botkiss foi uma aula para quem queria aprender Tribunal do Júri. Não, e acima de tudo foi o que você falou. Muitos, inclusive, os que não conhecem o Tribunal do Júri, ou mesmo os estudantes do Tribunal do Júri, quantas vezes a gente escuta, né, os nossos alunos falando, o Tribunal do Júri, professor, é um teatro, ali dentro, acaba que o gogó resolve todas as questões. Isso não é uma realidade. O
O tribunal do júri não é um teatro, o tribunal do júri não é o cinema, não são aqueles filmes hollywoodianos que a gente assiste. O tribunal do júri é um local sério de tomadas sérias de decisões, e na maioria das vezes essas decisões elas são corretas, quando eu utilizo a maioria das vezes, porque são proferidas por seres humanos. E todas as pessoas estão submetidas aos erros necessários, não é isso? Sejam juiz togado, sejam jurados, eles se equivocam nas tomadas de decisão. Mas, na sua grande maioria, essas decisões elas acabam tendo um quê de realidade fática e probatória. Então, para aquele que estuda o tribunal do júri e, no futuro, acaba atuando no tribunal do júri, nada melhor do que ter uma base teórica até para consolidar essas críticas que nós estamos levantando aqui. Que o tribunal do júri não é um circo, como infelizmente a gente vê em alguns momentos, principalmente com essa questão agora de mídias sociais, não é um teatro, são questões processuais, fáticas e probatórias extremamente relevantes, e para a defesa, principalmente para a defesa, até porque o nosso tema é plenitude de defesa. Tem que estar com isso muito bem delineado para que não haja eventual perda justamente dessa responsabilidade defensiva. Conhecer o tribunal do júri, Mayara, é, acima de tudo, saber aquele local de atuação da defesa, acima de tudo, da defesa, seja por advogado, advogada, defensor, defensora. Mas como é que esses profissionais chegam a uma capacitação para atuar no tribunal do júri? A partir da teoria, claro. Se nós conversarmos aqui tão somente por questões práticas, falaremos de causos. Causos de vara criminal, causos de vara civil, família e no tribunal do júri. E, claro, nós, como professores, não devemos fazer isso. Então, para que nós voltemos ao que você falou, para que haja uma atuação prática efetiva, nós temos que ter um alicerce, uma base. E essa base, ela primeiro se dá em âmbito constitucional, com seus princípios, sempre ligado ao tribunal do júri. E depois, como nós conseguimos manejar esses princípios para passar num concurso público, para passar numa prova da OAB e, para acima de tudo, ao final, trabalhar isso na prática. Então, eu acho que esse é o meu e teu, o nosso grande desafio, é tentarmos tornar essa temática, que não é simples, mas torná-la palpável para todos aqueles que estudam e atuam no tribunal do júri. Eu concordo, não poderia concordar mais com você, Denis, porque quem pensa que o tribunal do júri não poderia estar mais equivocado, que o tribunal do júri é um teatro. Especialmente quando a gente fala de defesa. Se nós não estivermos amparados pelo arcabouço legal, a gente perde mesmo. Por exemplo, eu teria perdido nesse momento aí se eu não soubesse qual era o dispositivo que fala sobre o silêncio. E se você não sabe se insurgir no momento adequado, você perde também, porque hoje em dia a gente já sabe o quanto é difícil conseguir o reconhecimento de uma nulidade. Se você deixar de se insurgir imediatamente, perdeu, não tem mais oportunidade. Há uma preclusão daquele momento processual. Então, saber a arena onde nós estamos pisando é fundamental para que possamos ter êxito também de forma técnica. E aí, então, a nossa tese, que pode estar abarcada pela plenitude de defesa, ou seja, pode ser uma tese não jurídica, ela vem a ter êxito. Especialmente porque hoje há uma certa nebulosidade, né, Denis, no que é admitido como hipótese absolutória, o que eu posso usar como tese de defesa, quais são os meus limites ali na argumentativos, o que pode efetivamente garantir uma absolvição, se o Ministério Público pode ou não efetivamente recorrer dessa decisão absolutória, especialmente quando a gente fala do quesito absolutório genérico, e só isso já dava pelo menos 2 aulas inteiras, né, Denis? Falar sobre o quesito absolutório genérico, a gente tem conversa aí pra caramba. Mas a gente saber efetivamente quando essa absolvição ela vai vingar, especialmente porque o teu estudo ele demonstrou que as absolvições da defesa nem sempre vingam, né? Vingam com muito menos frequência do que as condenações do Ministério Público. Se a gente não souber a técnica e a teoria, a gente realmente está perdido. A gente está ali realmente fazendo um trabalho que é, na verdade, um simulacro de trabalho, né? Então, esse entendimento da base teórica ele é importante não só para quem está estudando para concurso, não só quem está estudando para OAB, mas também para quem quer atuar na prática.
E a plenitude de defesa, eu acho que talvez seja um dos pontos mais debatidos ultimamente pela jurisprudência, e não diferente, né? Não por outro motivo, o nosso podcast tem o nome Plenitude, porque é isso que a gente busca, né? Essa plenitude que tem sido cada vez mais diminuída, cada vez mais sendo vilipendiada pela jurisprudência, como a gente viu na questão da legítima defesa da honra, mas não precisa ir muito longe. A tese de clemência, cada vez mais, ela está ali oscilando na jurisprudência, e a gente não sabe, né, como é que está, a gente pode pisar aqui, não pode? Esse conhecimento é muito importante que o profissional tenha, até mesmo para ele poder fazer valer, efetivamente, uma tese, e não deixe que a plenitude de defesa se esgote. Mas já entrando no nosso tema, Denis, é importante, muitos alunos ficam em dúvida em saber qual é a diferença da plenitude de defesa para ampla defesa, né? A gente tem ali ampla defesa, a gente tem plenitude de defesa, tudo no mesmo artigo 5º da Constituição, e a gente sabe que a Constituição não tem palavras vazias. Se ela colocou plenitude em um e colocou ampla em outra, isso tem um motivo muito claro. Significa que a plenitude ela tem um espectro muito maior do que a mera amplitude. A amplitude é algo grande já, né? Então, a ampla defesa ela é assegurada no processo penal em geral. Mas no tribunal do júri, a gente tem outros fundamentos. E isso vai aliar a soberania dos veredictos, a íntima convicção. É um sistema muito harmônico ali, né? E a plenitude, então, ela vai além. Eu costumo falar para os meus alunos nas minhas aulas que a plenitude ela abrange argumentos não só jurídicos, mas argumentos metajurídicos. Eu já vi, inclusive, essa expressão ser cobrada em prova de concurso, meta-jurídicos, né? E o que é esse meta-jurídico? É argumento de ordem religiosa, é argumento de ordem filosófica, argumento de ordem moral, porque a gente sabe que a lei nem sempre é moral. Então, todos esses... Humanitária, né? Às vezes a lei, a prisão ela é desnecessária, a condenação é desnecessária. Eu já usei esse argumento, mas a gente tem que ter atenção para não banalizar esse argumento também. Mas esses argumentos, eles cabem no tribunal do júri. E, embora a jurisprudência oscile vez ou outra, ela acaba voltando e falando assim, não, pode sim. Embora ela anule nossas absolvições, ela diz, até pode, mas também pode contestar, né, Denis? Mas é muito mais amplo a plenitude. O que muitos... O meu capítulo no nosso manual coletivo sobre o Tribunal do Júri é sobre plenitude de defesa. O que muitos acabam não entendendo que a plenitude de defesa ela não é uma expressão isolada na Constituição. Claro que nenhuma é, principalmente no artigo 5º, que traça princípios, direitos e garantias fundamentais. Mas se nós pensarmos no artigo 5º, inciso 38, que diz respeito à estrutura do Tribunal do Júri, a primeira linha introdutória é a plenitude de defesa, mas ela não é isolada. Por isso que ela é plena ali, por isso que ela vem em destaque para além da ampla defesa. Como que nós temos que interpretar a plenitude de defesa para além da ampla defesa? A partir de todos os outros, de todas as outras alíneas, soberania dos veredictos, a própria competência mínima para a fixação dos crimes dolosos contra a vida. Ou seja, o que nós temos que pensar é que nós estamos diante de um sistema especial. Não só um procedimento especial, mas um sistema especial, e nesse ponto de proteção. De proteção a quem? A quem mata outra pessoa? Não. De proteção a indivíduos, de proteção a inocentes, e porque nós temos decisões tomadas por pessoas que não irão, em regra, fundamentar as suas decisões. Por que eu coloco a regra, em regra? Porque, na verdade, nós temos um instrumento para tomar de decisão, que são os quesitos, que acaba sendo, de certa forma, algo indireto de fundamentação. Claro que nós temos o terceiro quesito, que é aquele quesito genérico, né? O jurado absolve o acusado, e aí dali tomar alguma decisão destituída, até mesmo de valor probatório. Então, Mayara, o que eu vejo é que a plenitude de defesa, ela, por si só, se destaca da ampla defesa pelo que você já expôs. Não existe palavras jogadas ao vento. Se há uma expressão na nossa Constituição, nós temos que reconhecê-la como importante e fazer a sua interpretação. Ponto. Mas, acima de tudo, ela não vem com um inciso destacado. Ela vem numa estrutura de inciso, que é a instituição Tribunal do Júri. Então, interpretá-la é saber manejar os outros princípios. Como eu disse, soberania, competência, o sigilo das votações. Quer dizer, nós temos que pensar
de forma contextualizada e aplicar essa plenitude de defesa. É interessante essa sua visão, Denis, de que a gente tem que realmente fazer uma análise harmoniosa da Constituição, né? Porque a interpretação da Constituição ela tem que ser concatenada, né? Então, entende-se que não existem normas constitucionais e inconstitucionais, né? Como regra, pelo menos, ou pelo menos até que não haja declaração da sua inconstitucionalidade. Mas o Tribunal do Júri, além de norma constitucional, ele é uma cláusula pétrea. Ele é um direito fundamental do indivíduo que não pode, inclusive, ser subtraído dele, né? Especialmente se a gente pensar, por exemplo, na regra de direitos humanos que veda o retrocesso. Então, nós já temos essa instituição. Essa instituição, embora não seja tratada por alguns como isso, ela é um direito do indivíduo, né? Porque quando a gente vê a execução provisória da pena fundamentada na soberania dos veredictos, a gente fica assim, meu Deus, deu um tilt aqui, né? Porque isso aqui não era para ser um direito meu, como é que estão me punindo com base no meu direito? Mas, embora alguns não tratem, a verdade é que o Tribunal do Júri ele é uma garantia do indivíduo. É uma garantia de, olha só, veja bem, você será julgado pelos seus pares, nós teremos regras do jogo especiais, essas regras permitem que eles não motivem as decisões, e essas regras, para compensar isso, elas vão trazer uma plenitude de defesa, mas não vão, como alguns também querem fazer crer, trazer uma plenitude de acusação, gente. Plenitude de acusação não é princípio do Tribunal do Júri. Tá? Não vão encontrar isso escrito em lugar nenhum, não tem nenhum dispositivo legal que prevê que a acusação também possa pedir a condenação com elementos extra-autos. Então, quando a gente fala em manutenção da sentença ou impugnação da sentença por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, é aí que surge a grande diferença, né? Porque se a gente tivesse plenitude de acusação, eu poderia condenar sem mesmo que houvesse amparo probatório, mas a gente não tem. Quando a gente fala em plenitude de defesa, opa, peraí, que parece que eu tenho aqui um passo a mais, né? Se eu tenho esse um passo a mais, surge então posicionamentos distintos na jurisprudência. O ministro Celso de Mello ele fala muito sobre esse princípio, sobre esse quesito absolutório genérico, fala sobre o quanto ele realmente ele está ali ligado a essa ideia de plenitude de defesa, porque se eu posso tudo, se eu tenho uma defesa tão ampla que eu posso argumentar coisas que não estão na lei, isso aqui é intangível. Esse é um quesito que não é um quesito probatório, é um quesito valorativo. O jurado está ali colocando o que ele entende como ditames de justiça, porque é o que ele faz o juramento dele. Se ele apresentou um valor ali e entendeu que o valor dele encaminha-se pela absolvição, por mais errado que eu considere que ele está, eu não posso voltar atrás, eu não posso reverter essa decisão sob pena de violar a plenitude de defesa. No direito penal, no processo penal comum, eu posso fazer isso. Por quê? Porque lá eu não trato de plenitude de defesa, eu trato de regras do jogo, eu trato de um trabalho eminentemente probatório. Então, lá, se o juiz absolver o réu e eu não tiver fundamento, a não ser que eu tenha uma hipótese de perdão judicial prevista em lei, qualquer tribunal vai anular essa absolvição com razão, porque ali a defesa não é plena. O que você fez foi justamente ratificando, como você apontou no início, de forma prática o que eu teorizei aqui. Na verdade, se nós temos ali a possibilidade de uma absolvição destituída de valor probatório, o que nós temos é a soberania dos veredictos. Exatamente, e a soberania que a gente vai tratar em outra live, né, inclusive. Isso. E a soberania dos veredictos, ela não trabalha sozinha, ela vai trabalhar também com a plenitude de defesa. Então, qual é a possibilidade dos jurados absolver uma pessoa? A partir do momento em que a defesa sustenta algo para além de questões probatórias, e ela pode fazê-lo. Por quê? Porque a Constituição autoriza, na verdade, impõe esse dever responsável da defesa a partir do momento que essa defesa deve ser plena. Quer dizer, essas questões, elas são questões realmente necessárias de reconhecimento, Mayara, para além do Tribunal do Júri. Isso é muito importante, nós termos aqui como consciência. O Tribunal do Júri, além de procedimento, além de instituição e também como garantia fundamental, ele acaba sendo um ente simbólico de democracia. Então, reconhecer o Tribunal do Júri como um valor democrático é afastar eventuais críticas destituídas de valor prático e teórico, e mais, somar ao processo penal para que tenhamos toda uma interpretação condizente com a Constituição. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o Tribunal do Júri ele acaba sendo um ponto maior
de atividade democrática na nossa atividade jurisdicional, e esse espelho tem que ser refletido a todos os procedimentos. Quando minimizamos a plenitude de defesa, por exemplo, com essa DPF que acaba sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal, da forma como foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Veja que nós não estamos aqui defendendo legítima defesa da honra. Maiara, eu tenho 20 anos de defensoria pública. Nunca sustentei e não sustentaria nada próximo à legítima defesa da honra. Tenho certeza que você, atuando nos seus 7 anos, também não fez. Nós somos radicalmente contrários a essa tese antiga, ultrapassada, que não tem um valor. O problema é a nossa Corte Suprema acabar minando, de uma forma direta ou indireta, um princípio constitucional. E quando há essa desestrutura a esse princípio constitucional, não afeta apenas o tribunal do júri, afeta toda a atividade processual penal. Porque quando nós temos ali uma cláusula petrificada, e, na verdade, essa cláusula petrificada é, como eu posso dizer, mais detalhada constitucionalmente, e o Supremo acaba minando, nós podemos minar todos os procedimentos. Então, o que nós temos que reconhecer na plenitude de defesa é que esse simbolismo constitucional deve ser aplicado efetivamente, deve ser reconhecido primeiro teoricamente e aplicado efetivamente, para que não haja perda da nossa estrutura processual democrática. Vou dar um exemplo, Maiara, prático. Há um debate, todos os dias a gente discute isso, pelo menos quando eu estou em plenário. Todos os dias não, mas muitas das vezes, em que a defesa não pode inovar em tréplica. Olha que situação. Você atua em vara criminal também, eu atuo em vara criminal também. Sabemos como é que é. Imagine lá que aquele procedimento oral que foi estabelecido desde 2008 e deve ser implementado na prática, mas sabemos que no dia a dia não é assim, mas suponhamos que num dia em que haja um juiz democrático, um promotor democrático, uma promotora, e você atua. Ouvido todas as testemunhas, provas produzidas, a acusação realiza oralmente a sua estrutura acusatória nas alegações finais, e vai você, defesa. Oralmente você vai expor as suas teses. Oralmente, o que o juiz vai fazer? Proferir uma decisão. Veja que a imputação está delimitada lá na denúncia. No momento em que você resiste, você o faz baseada na imputação e nas provas produzidas, não é isso? Sim. Depois não há réplica da acusação. Realmente não há réplica. A última palavra é sua. Você pode ratificar o que ele falou, você só não pode ficar em silêncio, porque senão o réu vai ficar indefeso. Você pode, eventualmente, inovar discussões, você pode fazer o que você quiser, faça ampla defesa. No Tribunal do Júri, essa discussão ela é taxada, dizendo que a defesa não pode inovar em tréplica. Mas veja, não é inovação em tréplica. A imputação está delimitada lá no início, a partir da denúncia. Todas as exposições probatórias e argumentativas que você traçar não são inovações, são referências às teses defensivas que não estarão atinentes à ampla defesa, estarão atinentes à plenitude de defesa. Por isso que, para além das questões teóricas, porque não há vedação e inovação em tréplica, há vedação, sim, da inovação pela acusação, faça o princípio da correlação entre acusação e decisão, não há vedação pela plenitude de defesa. Na prática, essa questão, para mim, acaba sendo inócua se nós fizermos uma certa comparação com os procedimentos comuns. Quer dizer, nós estamos apenas dando um exemplo curto sobre inovação da defesa na tréplica. Nós podemos aqui criar diversos, aliás, já até te convido, nós temos que fazer algo além das lives, estruturar, porque a plenitude de defesa, a soberania, aliás, todo o procedimento merece algo realmente pontual para que
todos os estudantes e também profissionais tenham maior conhecimento, melhor conhecimento, e também divida com a gente, né, conhecimentos. Falei muito. Eu concordo com tudo que você falou e assino embaixo, Denis. Eu acho que a plenitude de defesa ela não pode ser vista como uma mera linha num dispositivo constitucional. A gente tem que entender que essas alíneas, esse dispositivo do artigo 5º que prevê o Tribunal do Júri, ele é como se fosse uma tábua de orientação interpretativa. Tudo o que acontece no Tribunal do Júri vai se pautar por isso. Então, quando você tiver dúvida no momento de uma sessão plenária, ou até mesmo numa fase de sumário da culpa, sobre um procedimento que às vezes não consta, por exemplo, do Código de Processo Penal, quem que vai te ajudar a chegar a uma conclusão? É essa tábua de interpretação, são os teus princípios norteadores, né? Então, aonde houver omissão, aonde eu tiver dúvida sobre como proceder, a plenitude de defesa vai me dar o caminho. A soberania dos veredictos vai me dar o caminho, desde que eu entenda que elas são também direitos fundamentais do acusado. E a plenitude de defesa, então, permitiria, e não só permitiria, como imporia que a gente pudesse, então, se manifestar em defesa do acusado em qualquer oportunidade permitida à defesa, né? Isso é bem interessante. E é tão interessante que no Tribunal do Júri a gente tem um dispositivo que pune o mau defensor, né? Porque o direito do acusado não pode ser violado porque ele tem um mau defensor. O juiz-presidente, percebendo que o acusado está sendo mal defendido, ele tem por imposição legal que dissolver o conselho de sentença, e percebam, isso é uma medida extrema, mas porque violaram-se direitos constitucionais. Um tribunal do júri, pelo menos aqui no Distrito Federal, Denis, ele é estimado num custo de R$20 mil por sessão plenária. É um custo altíssimo para o Estado. A mobilização de profissionais, a mobilização de estrutura, a mobilização de escolta para trazer os acusados, a mobilização para a intimação de todos os jurados. Percebam o tamanho de um evento desse. Mas ele todo cai por terra se eu tiver um acusado que não está sendo defendido de acordo com a plenitude de defesa. E, infelizmente, não são tantos os juízes que têm essa coragem, né? A gente trabalha num sistema meio neoliberal de defesa criminal, mas em muitos casos isso é evidente. O réu tem que ser defendido por outra pessoa, porque ele está indefeso. E a Constituição prevê que, quando ele estiver indefeso, a gente suspende o júri, marca para outro dia, e o juiz se encarrega de nomear um defensor, e aí a gente entra em jogo, né, Denis? Porque isso realmente é fundamental. Nós temos discussões práticas. Você sabe, Mayara, que uma vez, quando eu estava como coordenador criminal aqui da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, eu enfrentei umas questões interessantes. Tá? Tinha uma juíza, à época, que ela, preocupada com a plenitude de defesa, ela fez uma interpretação do artigo 458 de forma equivocada, no meu ponto de vista. E a preocupação dela seguia na seguinte linha. Era nova, né? A lei era nova, isso era em 2009, mais ou menos, a lei tem a sua vigência a partir de 2008, ela designava defensor público para que, se houvesse destituição da defesa técnica pelo advogado, o defensor público já estaria habilitado para enfrentar o Tribunal do Júri. Então, essa questão, ela também realmente é delicada, porque quando nós pensamos em plenitude de defesa, muitas das vezes foca-se a defesa técnica, o que é um grande equívoco. O que nós temos, assim como ampla defesa, fazer a subdivisão entre autodefesa e defesa técnica. Vejam que essa questão é uma garantia fundamental ao acusado. Então, ele, primeiro, tem que ter o seu defensor da sua confiança. Ele não pode ter uma imposição de ser defendido por uma pessoa quando ele poderia escolher o seu defensor. Um ponto. Segundo ponto, juiz não nomeia a Defensoria Pública. Quem nomeia a Defensoria Pública é a Constituição Federal. O que se tem, por uma questão, né, de princípios internacionais, de proteção de direitos humanos e uma convencionalidade para além da nossa Constituição, é que, se um réu não estiver com o seu advogado constituído, ser-lhe-á nomeado um defensor público. Quem o faz? Tratados internacionais e a nossa Constituição Federal. Mas para que isso ocorra, ou seja, a nossa atividade, minha como defensor, sua como defensora pública, ela tem que estar baseada
numa estrutura de segurança para o acusado. Para o acusado. Então, se isso acontece, tem que ser eventualmente suspendido o julgamento, tem que ser adiado o julgamento, tem que ser intimado o acusado para constituir no patrono da sua confiança. Se não for, aí sim, ele poderá manifestar o desejo de ser patrocinado pela Defensoria Pública ou a Constituição nos nomeará. Não é o Poder Judiciário que o faz. Então, são questões, repito, Mayara, eu acho que para uma live de 30, nós nos propusemos a fazer cada quinta-feira um princípio constitucional atinente ao Tribunal do Júri. Mas você vê, já estamos quase em 40 minutos e não falamos 10% do que é importante quanto à plenitude de defesa. Eu acho que a gente tem que realmente estruturar melhor isso, talvez até em uma aula sobre plenitude de defesa, aliás, sobre o Tribunal do Júri. A gente já anda conversando sobre isso, né? A gente tem pensado realmente na ideia de criar um projeto sobre o Tribunal do Júri e daqui para o final das lives a gente define isso. Mas a plenitude de defesa, de fato, ela é um princípio que permeia todas as minhas aulas, né? Então, em todas as aulas eu tenho alguma coisa para falar de plenitude de defesa. A gente tem Constituição prevendo os direitos do acusado, mas a gente tem também Convenção de Direitos Humanos que vai trazer, Convenção Interamericana de Direitos Humanos que vai trazer esses direitos convencionais, até de forma mais ampla do que a Constituição. E nós estamos ainda falhando, né, Denis, em internalizar na prática os nossos tratados, que o Brasil se comprometeu, inclusive, a cumprir e a dar continuidade. Muitas coisas não são feitas, e isso é uma crítica, inclusive, que eu faço ao nosso sistema processual penal brasileiro. Nós temos lei de abuso de autoridade para poder garantir esses direitos, e eu até agora não vi muita aplicabilidade prática para essa lei. Pandemia flexibilizou uma série de direitos do acusado, especialmente o direito da autodefesa. E, bom, pelo menos nos meus plenários eu tenho insistido que o acusado vá pessoalmente, sim, poder assistir o julgamento, porque é um direito dele. E a gente sabe, né, Denis, com esse tempo de experiência, que julgamento de cadeira vazia muitas vezes é um julgamento perdido, porque você desumaniza a pessoa do acusado. A gente já tem uma pessoa que é o outro, né? Se ele não está ali, pelo menos para trazer um mínimo de humanidade, a gente às vezes, né, já começa perdendo. A gente já começa perdendo mesmo, mas sem o acusado ele começa perdendo também muito mais. Júri sem a presença física do acusado é muito complicado. O que você acha disso, Denis? Não, eu acho não. Eu tenho certeza que essa questão da ausência do acusado é algo de uma ampla violação à plenitude de defesa por vários fatores. O primeiro fator você já expôs, a ausência de humanização. Eu trabalho muito isso, foi até em um dos capítulos da minha tese de doutoramento, que é a humanização da prova. E nesse caso, é a humanização do próprio acusado, que é o foco principal daquela estrutura processual penal. Esse é um ponto. O segundo ponto, a violação clara à plenitude de defesa é que não há uma comunicação direta entre defesa e acusado. Sabemos muito bem que nós, defensores, defensoras públicas, temos uma grande dificuldade de acesso às pessoas, né? Primeiro, pela quantidade excessiva de processo, e, acima de tudo, não temos ali uma possibilidade de estarmos juntos, seja em sede policial, no próprio presídio. Nós, defensores naturais daquele tribunal do júri, porque temos lá os defensores no sistema prisional. Mas não dá para nós estarmos em todos os atos prisionais, porque senão nós não vamos conseguir realizar os plenários do júri. Então, essa comunicação já é difícil. Quando o acusado está em plenário, nós temos uma comunicação direta. Olha, a acusação expôs essa questão probatória. O que você acha? Várias vezes, Mayara, eu já peguei um papelzinho, conversando lá com o acusado, traçando ali um roteiro quanto às questões fáticas ali, do local dos fatos, em que a acusação estava abordando, a testemunha XYZ estava abordando, e ele conseguiu ali me dar um panorama do local dos fatos. Imagine que nós temos ali um acusado em âmbito virtual. Você já fez interrogatório por videoconferência. Como isso acontece? Antes do interrogatório, nós vamos numa salinha e conversamos com o acusado. Nós dois,
lá, eu, o acusado, você, o acusado. E aí, acusado, olha, a imputação é essa, é essa, é essa, é essa. Tá certo? Vai ficar em silêncio, não vai ficar em silêncio, vai falar? Desliga o telefone e a gente não tem mais nenhum tipo de contato. Quando nós temos um defensor do outro lado, que na verdade é uma imposição legal, mas a gente sabe que no dia a dia acaba havendo certa complexidade de contato, principalmente quando o réu tem advogado, e nós estamos, por exemplo, numa carta precatória, isso acontece bastante, e nós não temos a comunicação imediata do acusado. Então, a plenitude de defesa, a efetiva defesa, é aquela em que coliga o acusado ao seu defensor. Então, eles têm que estar juntos para que tenha uma melhor comunicação. E essa comunicação não é uma comunicação entre duas pessoas, é uma comunicação probatória, argumentativa, claro, e probatória. Então, júri de cadeira vazia é realmente um tiro no pé para a defesa. Mas nós não temos muito o que fazer, porque a lei agora autoriza, após 2008, havia ali uma questão também de impunidade complexa de análise. Vamos deixar para lá, porque a lei foi alterada em 2008, é o que nós temos hoje. Mas o julgamento... Mas tem que ser a exceção, né, Denis? A gente tem que brigar para que isso seja a exceção e não a regra. Sim, não, isso é indiscutível. Mas o julgamento do acusado sem a sua presença, ou seja, ele virtualmente, é um complicador realmente violador da plenitude de defesa. E tem outra coisa. Muitos apontam que o interrogatório, estamos falando da primeira fase, o interrogatório do réu será por videoconferência. Isso não é uma realidade na nossa estrutura oral que foi imposta a partir de 2008. Na verdade, ele será interrogado por videoconferência, mas ele estará por videoconferência em toda a produção probatória. Ou seja, na primeira fase ou na segunda fase, se ele não estiver presente, a plenitude de defesa está fulminada. Pelo menos, Mayara, pelo menos, aquela proposta de júri virtual na época da pandemia, quer dizer, na época, estamos ainda em pandemia, mas quando nós não tínhamos atuações presenciais, não vingou. Porque se vingasse, haveria ali uma completa desistência. E mais, o meu grande receio sempre foi não só as violações pontuais de cada júri virtual, mas gostarem dessas violações e esses júris virtuais se perpetuarem. Essa seria... Não vou nem te falar, Denis, não vou nem te falar que isso não está acontecendo 100%, não. Tem uma vara, pelo menos que eu tenho conhecimento, aqui no Distrito Federal, em que eles estão fazendo o júri parcialmente presencial. Os jurados vão para o fórum, o acusado fica no presídio por videoconferência, não é a minha vara, já adianto isso, né? E promotor e defesa também fazem, se apresentam por videoconferência. Você consegue imaginar o tamanho dessa loucura? O meu juiz me mandou um link e falou assim, olha só que interessante. Eu falei assim, só se for para você, né? Porque eu não achei nem um pouco interessante isso aqui. Mas isso acontece, né? E assim, se nós não formos resistência enquanto defesa, defensores, advogados de defesa, realmente a gente tende a ser atropelado e junto com isso os direitos do acusado. E ainda vou além em relação a essa presença do acusado. Eu acho que ainda tem 2 pontos que são fundamentais. Dentro daquela ideia de humanização, eu sempre faço questão, claro que agora na pandemia isso ficou um pouco mais limitado, mas eu sempre faço questão que o acusado sente ao meu lado, né? E óbvio, sem algemas, e de preferência, sempre que possível, com vestes comuns, porque a gente tem que humanizar o acusado para o jurado entender que poderia ser ele naquela posição. Mas o segundo ponto também, Denis, que a gente não se atenta, é que não tem ninguém mais interessado pelo processo, mais interessado pelo resultado do que o acusado. Ele conhece o processo e as provas como ninguém. Então, é muito comum que, durante uma defesa no tribunal do júri, a acusação está falando alguma coisa e ele vai lá e fala assim, doutora, mas e tal coisa? Eu falo assim, tal coisa é interessante. Porque ele conhece, ele sabe o que aconteceu, ele sabe o que é verdade e o que não é, ele sabe onde o calo dele aperta. Então, ele acaba sendo a pessoa, o melhor assessor possível que você vai ter no tribunal do júri. Você pode contratar uma equipe inteira de profissionais gabaritados, advogados famosos,
mas o réu é quem sabe mais daquele processo do que qualquer pessoa. Sem dúvida. E é muito interessante, porque às vezes eu vou entrevistar, eu tento entrevistar a maioria dos réus no presídio antes, embora a gente tenha algumas limitações, e o próprio presídio tem limitações estruturais de entrevista, né? As salas dos advogados são muito ruins, mas a gente vai trabalhando com o que tem. Mas não raras vezes eles fazem, doutora, mas eu li na pronúncia, está escrito isso. Eu li esse depoimento várias vezes, eles não têm nada para fazer. O que eles vão ficar fazendo? Eles vão ler aquela pronúncia 50, 60, 100 vezes. Ele é a pessoa que mais conhece a acusação que tem contra ele. Então é importantíssimo que ele esteja do nosso lado. Né? Nós juntos não podemos deixar de ser uma equipe. Nós somos uma equipe. Isso aí. E podem perguntar por que a gente tem plenitude de defesa só para os casos dolosos contra a vida e os outros casos têm a ampla defesa se haveria uma violação do direito à igualdade. Com essa reflexão eu vou encerrar, porque a gente já está quase indo para 1 hora, a gente não se controla, né, Denis? A gente não aguenta. Começa Nossa proposta era de 30 minutos, mas... Parece que vamos fechar em 1 hora. Mas a opção constitucional foi que os crimes dolosos contra a vida fossem efetivamente os crimes que vão ter essa plenitude de defesa. A gente vai ter uma live para falar só sobre essa competência. Essa competência foi uma opção legislativa. O legislador constitucional, ele escolheu que esses crimes seriam. Poderia ser mais? Poderia. Quem que define quem são os dolosos contra a vida? O legislador infraconstitucional. Então, esse rol ele pode ser maior ou menor a depender da escolha do legislador, que é quem nós escolhemos democraticamente para editar as nossas leis. Né? Nós escolhemos os nossos representantes dentro das casas legislativas. Mas eu tenho um palpite, né, que inclusive é um palpite que eu inclusive trago para o jurado, geralmente, na minha fala introdutória. Os crimes dolosos contra a vida são os crimes mais comuns que a gente pode ver. Os crimes mais comuns na ideia de que qualquer um de nós pode praticar, a depender das circunstâncias. Nós temos nossos valores, temos nossas criações de caráter, podemos dizer, eu nunca praticaria um roubo, eu nunca traficaria drogas, porque meus valores não me permitem. Que isso demanda, via de regra, uma escolha num momento específico. Mas os crimes dolosos contra a vida, via de regra, são crimes que decorrem da emoção, decorrem do momento, e mesmo quando eles são premeditados, eles têm um fator emocional envolvido. Então, são crimes que qualquer indivíduo pode, efetivamente, se ver envolvido em uma determinada circunstância. A gente vê casos bárbaros que a gente fala assim, nossa, mas como essa pessoa pode praticar isso? E só um outro indivíduo pode, então, talvez entender qual seria a justiça por caso concreto. Essa é a minha percepção. Claro que a gente vai poder aprofundar mais sobre isso em algumas lives para frente, quando a gente for falar sobre a competência do Tribunal do Júri. Você vê, né? Muito pouco tempo. Mas é a ideia que eu tenho sobre isso. Por isso que a gente fala em plenitude de defesa. É o crime do cidadão comum. Eu vou além. Concordo contigo, número, gênero e grau, mas tem uma questãozinha que eu gosto muito de estudar, para além do direito, que são as questões da mente do ser humano, né, das subjetividades do ser humano. E os crimes dolosos contra a vida, né, os crimes de matar, vamos dizer assim, ou quase matar, independentemente daquela capitulação, infanticídio, induzimento ao suicídio, são crimes, melhor, não vou falar em crimes, são fatos relacionados ao afastamento da racionalidade humana. São fatos relacionados à emoção da pessoa. Tem uma tese muito interessante em Portugal, eu fiz doutorado em Portugal e estudei essas questões, muito interessante, que o professor indicava que não existe mais crimes passionais, os crimes, na verdade, são emocionais. Então, quando você atrai a emoção de uma pessoa, na verdade, o que se trabalha nas relações das subjetividades, Mayara, é um equilíbrio entre emoção e razão, um equilíbrio entre racionalidade e emoção. Então, os crimes dolosos contra a vida, eles estão estamos generalizando, é claro. Vamos falar aqui um crime de miliciano, um crime de traficante contra um eventual X9. Quer dizer, são questões em que, na maioria das vezes, a balança da emoção se sobrepõe à razão. E muito melhor que a sociedade julgue as emoções do que um indivíduo isoladamente, porque ele está muito mais ligado
a eventuais julgamentos das suas racionalidades ou racionalidades individuais ou sociais. Tem um autor que eu gosto muito, estudo bastante ele, estava até relendo o livro dele no outro dia, que se chama Antônio Damasio, que é um neurocientista português, inclusive, mas radicado em Harvard, que ele tem um livro muito legal, que se chama O Erro de Descartes. Porque o Descartes foi o idealizador da racionalidade nossa, contemporânea, né, no momento das luzes, e que tem a melhor expressão da racionalidade penso, logo existo. Né? O pensar fortalece a existência. Mas quando você coloca isso na emoção para o ser humano, começa a dar um quê de complicado nisso aí. Então, depois de algumas, inclusive, experiências empíricas, o grande erro trazido aqui por Antônio Damasio quanto a Descartes não penso, logo existo. Sinto, logo existo e, portanto, penso. Então, o sentimento está muito mais ligado ao ser humano do que a razão, do que a própria razão. Talvez ali seja a nossa grande diferenciação com os animais irracionais, com os animais destituídos de emoção racionalizada. Então, essas questões, elas têm muito a ver, no meu ponto de vista, com a eleição do legislador em dizer esses crimes que têm um quê emocional têm que ser julgados de forma de forma diferente dos crimes basicamente racionais. Eu acho que esse simbolismo é um simbolismo internacional. É claro que alguns tentam minimizar essas atuações, na Europa principalmente, mas na nossa estrutura, que quase sempre esteve endereçada na nossa Constituição, desde o Brasil Império até aqui, uma única Constituição não nos trouxe o Tribunal do Júri, quer dizer, sempre houve uma eleição constitucional para o Tribunal do Júri e, historicamente, simbolicamente, eu acho que deva permanecer justamente para que, um ponto, haja uma diferença entre os crimes comuns e os crimes emocionais, um ponto, e o segundo ponto, para que o melhor ato decisório seja coletivo e social. Eu acho que é um símbolo de grande democraticidade que nós temos que, no meu ponto de vista, permanecer com ele na nossa atividade jurisdicional. Perfeito, Denis. E é por isso que a gente fala em plenitude de defesa, na verdade, né? Porque se ele não é racional, eu não tenho como colocar na racionalidade da lei. Eu preciso trazer outros aspectos. É por isso que os jurados, eles fazem um juramento que dizem que vão votar de acordo com a sua íntima convicção e não de acordo com a lei, mas de acordo com os ditames de justiça. Isso é muito simbólico, muita gente não presta atenção, né? Na nossa live quanto à soberania, eu vou criar um parênteses sobre isso. Você sabe que hoje eu entendo que, em regra, os jurados não julgam pela íntima convicção, mas isso deixa para as próximas... A gente vai ter uma live sobre a soberania dos veredictos, vai ter sobre íntima convicção. Vamos tentar ver o que a gente consegue falar com esses poucos que eram 30, mas viraram quase 50 minutos, né? Um ponto que eu acho que é relevante é justamente isso, é a gente entender esse caráter, né, mais emocional desses crimes, mas não chegar a um ponto também simplista de dizer que os outros crimes são todos racionais, porque a gente sabe que tem toda uma série de determinações que levam também as pessoas a cometerem crimes. Então, não é que os crimes dolosos contra a vida são aqueles em que não há uma racionalidade envolvida e os outros têm uma racionalidade envolvida. Lá a gente consegue contar uma historinha, mas tem uma série de determinações sociais que levam as pessoas a praticá-los também, né? Bom, gente, eu acho que a gente vai encerrar aqui a nossa live sobre plenitude de defesa. A gente tem muito para falar sobre isso, talvez umas 2 aulas, né, sobre isso, né, Denis, no curso aí futuro. Mas a gente tentou aqui dar já aquela pincelada no que é principal sobre a plenitude de defesa, sabendo que é um conteúdo que sempre dá para aprofundar muito mais. Fico muito feliz por vocês terem acompanhado, né? E a gente se vê semana que vem, né, Denis, na próxima live. Quinta-feira estaremos juntos. Mayara, foi um grande prazer estar aqui contigo. Eu acho que esse projeto vai ser muito legal, muito bacana. A gente vai criar aqui um debate sério, acima de tudo sério, né? E eu acho que quem está aqui ouvindo sabe que a gente não está aqui como um bate-papo só. A gente está aqui como uma reflexão séria, ética, acima de tudo, sobre o que nós pensamos aí em relação ao Tribunal do Júri.
e principalmente com uma ideia de democratizar o ensino, né? Permitir que um conteúdo que é tão denso como esse chegue fácil a vocês. Eu espero que a gente consiga. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau, Denis. Até semana que vem. Até semana que vem.